esperado, mais aguardado, né? É a palavra do Senhor. Quem está ansioso aí para ouvir Deus falar essa noite? Amém, glória a Deus. E nós vamos chamar aqui a nossa profeta da noite, a nossa pastora Heloísa. Eu queria que nós nos colocássemos de pé, para estar orando pela vida dela. Direciona aqui a sua mão, profetize palavras de bênção aí sobre ela. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eis aqui a vida da tua filha, da tua serva, Senhor. Nós sabemos o quão grande é a responsabilidade de estar aqui no altar. Então, Senhor, em nome de Jesus, agora, papai, eu peço a tua proteção sobre a casa dela, sobre a vida dela, sobre tudo aquilo que leva o nome dela, Pai. E que nesse momento, Senhor, eu tenho certeza que ela se coloca aqui como canal do teu fluir. Ó, Pai querido e amado, é no nome de Jesus. Guarda ela agora, fortalece ela, Pai. Dê a ela, Pai querido, a alegria de estar aqui, Pai, porque é assim que nós nos colocamos como instrumentos do Senhor, é com alegria e com respeito, Senhor. Que assim seja na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço pela disposição da tua filha, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Pode sentar, queridos. Amados, como a pastora falou, é de uma grande responsabilidade estar aqui, principalmente porque nós vamos falar da palavra do Senhor e vamos falar para os santos, né? Então a responsabilidade é muito grande. Amém? Nesse momento eu gostaria que você baixasse a sua cabeça e nós vamos orar, amém? Deus, nesse momento nós te rendemos, Senhor, louvores, adorações, Deus. Mas nesse momento, Senhor, entregamos a Ti, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos. Espírito Santo de Deus, traz, oh Deus, a Tua revelação, traz a nós, Senhor, entendimento da Tua palavra, Pai, nesta noite. Senhor, eu de mim nada tenho e nada sou, mas o que eu tenho vem de Ti e é para Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos e repreendemos em nome de Jesus todo espírito de confusão, tudo aquilo que vem tirar a paz dos teus filhos, aquilo que vem, Senhor, nos tirar do foco, Pai, que é ouvir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço e eu te louvo. Amém. Queridos, para mim chegar aqui hoje foi luta, viu? Foi luta porque eu estou a semana inteira, desde que eu recebi o convite para estar aqui, lendo a palavra, orando, estudando, e eu fui colocando no meu caderno. E alguém perguntou assim: vai para a escola? Porque não deu tempo de ir para o computador. Porque a minha filha, ao meio-dia, liga dizendo que estava chegando lá em casa, bem na hora que eu ia para o computador digitar a palavra, né? Mas como a palavra vem do Senhor e é para o Senhor e é para os irmãos ouvirem, e para mim principalmente ouvir, né? Então não me interessa se está no computador ou se está no caderno, né? O importante é que a palavra está sendo falada e está sendo ouvida, né? E nós vamos falar hoje de solidão. E a solidão, queridos, ela é uma realidade hoje nas nossas vidas. A solidão, ela é uma realidade em crianças, em adolescentes, em adultos, em idosos, sejam eles pobres ou ricos, doutores, analfabetos, ou pessoas de todos os tufos culturais e religiosos. A solidão hoje faz parte. Mas quando se fala de solidão, não se fala de estar só. Morar só e estar só e viver só é diferente de solidão. A solidão é aquilo que dói na alma,
solidão é aquele vazio que muitas vezes eu acredito que nós aqui já não mais, né? Porque conhecemos a Cristo. Mas as pessoas que estão lá no mundo, elas procuram preencher esta solidão através das coisas do mundo, não é mesmo? Porque nós, se estamos em solidão, nós vamos procurar quem? A Deus, né? E existem diversos tipos de solidão. Um exemplo é esse que eu dei, né? E as pessoas muitas vezes estão no meio da multidão e elas se sentem só. E essa solidão se chama solidão emocional. Então nós vivemos numa sociedade hoje despersonificada. Eu gostei dessa palavra, viu? Despersonificada. O que é despersonificada? Você é conhecido pelo seu número do CPF, pelo seu RG, pelo número da sua senha. Quando você está num laboratório, num hospital, você é chamado pelo quê? Pela senha, pelo número da senha. Não é chamado lá, senhor Francisco, tal, senhor Manuel, senhora Heloísa, tal. Não, eu sou chamado pelo número da minha senha. Na escola nós somos chamados por um número. Então nós não temos mais nome. A sociedade não nos chama mais pelo nome. E nós, como cristãos, queridos, nós temos que nos cuidar para a gente não cair nesta cilada. E também dentro das nossas casas, dos nossos lares, a solidão não tomar conta. Porque muitas vezes o nosso jovem, o nosso adolescente, ele está dando alguma dificuldade, às vezes é solidão. Ele está só, ele está se sentindo só. Porque o que é estar? Essa solidão, está sentindo solidão porque ele não tem com quem conversar, ele não tem com quem se abrir, ele não confia nas pessoas que estão à sua volta. E nós precisamos nos voltar urgentemente para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens que estão dentro das nossas casas. O meu jovem hoje está dando trabalho, viu, gente? Está gritando. Então, amados, nós temos que nos antenar. O pastor Rui sempre diz, né? Tem que me antenar para algumas coisas. Então nós temos que estar atentos, né? E nós vamos ler lá em Deuteronômios 31:6. Deuteronômio 31:6 diz assim: sejam fortes e corajosos, não se assustem, nem tenham medo deles, pois é o Senhor nosso Deus quem irá com vocês. Ele não os deixará e nem os abandonará. Então o que Deus está dizendo aqui para nós? Que nós temos que ser fortes e corajosos. Quando nós estamos em luta, e quando essa solidão nos ataca, quando essa solidão vem até nós, nós temos que buscar o Senhor, entregar para o Senhor esta solidão, dizer: Senhor, quem me preenche. Como eu disse aqui, solidão é diferente de estar só. Estar só, queridos. E eu quero trazer primeiro uma experiência. Eu viajei agora há uma semana, não, 2 semanas atrás, para o sul. Eu fui visitar a minha mãe.
Minha mãe estava aniversariando, fazendo 86 anos. E a minha mãe mora só. Ela vive só. E ela me disse assim: filha, não se preocupe. Eu vivo só. Eu moro só. Mas eu não estou só. Eu não tenho a chamada solidão. Porque o meu Deus é comigo em todas as horas. Aí tem a moça que fica lá, o casal que cuida dela, ela até brinca, os meus cuidadores. Como eu estou chique, ela diz, eu tenho 2 cuidadores. Que é um casal que a gente colocou para morar com ela. Então ela diz, eu não estou só, eu não vivo só. Eu vivo só, mas não tenho solidão. Por quê? Porque a solidão está dentro. É aquela coisa que machuca, aquela coisa que dói, aquilo que você procura preencher com as coisas. Aí a gente vê no mundo as pessoas tentam preencher com drogas, com vícios. As pessoas procuram preencher com o mundo, com as festas, com a prostituição. Tentam desesperadamente preencher esse vazio que se chama solidão. Mas o cristão, nós cristãos não temos solidão. Nós podemos estar só. Quando nós estamos só, nós estamos conectados com o Pai. Eu gosto muito de ficar só na minha casa, porque ali eu oro, eu estou só, eu oro, eu choro, eu reclamo para Deus, eu louvo ao Senhor, eu pergunto para que isso, Senhor? Me ensina, me mostra para que eu estou passando por essa e essa e essa dificuldade, para quê? Me ensina, me mostra o que eu tenho que aprender. Então eu gosto muito de ficar só. Sabe por quê? Porque não tem barulhos, não tem ninguém te chamando, ninguém, não tem telefone tocando, bota o telefone no mudo. Porque me conta uma coisa, como que nós vamos nos conectar com o Senhor com aquele barulho o tempo inteiro? Telefone toca, marido chama, filho chora, toca a campainha, periquito grita, papagaio, cachorro late. E aí? Você consegue ficar só? Você e o Senhor. Aquele silêncio. Oh Espírito Santo, Tu estás aqui. Nesse momento o Espírito Santo te mostra tantas coisas, amado. O Espírito Santo muitas vezes me leva à minha infância. O Espírito Santo muitas vezes me leva a situações de dor, mas também me leva a situações de alegria, de paz. Às vezes, essa semana passada eu perguntei, Espírito Santo, por que tal coisa? E como eu estive no sul, queridos, é incrível quando você entra numa casa onde servem a Deus. Nós éramos 7 irmãos, hoje somos 5, porque faleceu 2. E quando meu primeiro irmão faleceu, minha mãe logo em seguida teve um câncer. Ela lutou, nós lutamos juntos, o Senhor trouxe cura, ela foi curada, voltou para casa. 8 meses depois que ela estava em casa, já não tinha feito 1 ano ainda, meu irmão mais novo faleceu. Aí todo mundo dizia assim, a mãe agora se vai. E nós em oração. Queridos, essa velhinha de 85 anos, 84 ela estava na época, ela fortaleceu os filhos todos. Mas filha, não se preocupa que a mãe está bem. Nem uma folha cai da árvore
sem a permissão de Deus. Minha mãe é filha única. E ela dizia: Deus, eu não quero só um filho. Se for para me dar só um filho, não me dê nenhum. Deus deu 7 filhos a ela. Se Deus quis levar, Deus levou. Deus me deu, eu tive, criei, eduquei, mas proveu Deus chamar. Então Deus levou. A mãe está bem. E nós preocupados, e ela consolando a todos. E eu me perguntava: de onde vem tanta força? É tu, Senhor. É tu que fortalece, é tu que conduz. E nós um pouco apavorados, porque digo, será que o câncer, a minha irmã disse, será que o câncer vai voltar? Não vai, em nome de Jesus não vai. Porque aquilo que Deus faz é perfeito. Se Jesus fez na tua vida, querido, é perfeito. Não volta para trás. Se você olhar pelo retrovisor, é só para você lembrar daquilo que o Senhor fez na tua vida. Mas não volta para trás. Querida, se a minha mãe está lá forte, saudável, está pequenininha. Hoje alguém perguntou: Sinara, como está a sua mãe? Digo, está velhinha, né? Pequenininha. Aí eu fiquei, e aí ela foi assim: e tem um futuro. Digo, eu recebo. Porque não é qualquer um, queridos, que faz 86 anos. Mas, amados, antes de eu ir para o sul, eu me preparei. O meu objetivo era chegar calada e sair calada. Porque quando nós somos 5, e a minha mãe, eu e meu irmão mais velho que somos convertidos, os outros não são. Então nós somos 2 irmãos convertidos do resto. Então você imagina as brincadeiras sobre crente. Não é crente. Então eu digo: Senhor, esse pessoal me ajuda a me comportar, porque eu conheço a minha boca. Converte, Senhor, a minha boca, para mim não dizer besteira, porque eu sabia que o que ia dizer, não é crente, não é pastora. Aí, ó. Mas eu procurei vigiar o tempo todo. Mas quando tu entra na casa de alguém que é cristão, que serve ao Senhor, o mundo espiritual, ele é leve. Aí tu entra na casa de um irmão que não serve ao Senhor. O mundo espiritual pesado, aquele ambiente pesado. A impressão que eu tinha é que eu tinha que abrir algo com muita força para poder entrar, sabe? Eu disse: Senhor, o que é isso? No primeiro momento eu não me dei por conta, mas depois o Espírito Santo me trouxe o entendimento, sabe? Queridos, o pastor está gravando, não posso falar muito, porque depois ele vai botar no YouTube e vai mandar para a família. Mas, amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem coisas que precisam ser saradas nas nossas vidas e na vida dos nossos parentes, dos nossos irmãos. E eu fui com essa intenção de: Deus, eu preciso reatar laços, eu preciso ouvir o que está acontecendo, e eu preciso perdoar, e acima de tudo também ser perdoada, porque é lugarzinho onde a gente se machuca, se chama família. E muitas vezes, amados, não são grandes coisas que nos machucam, são pequenas coisas, são pequenas palavras, pequenas brincadeiras entre família que machucam uns aos outros.
Mas eu achei que eu não tinha capacidade, sabe? De dirigir de Porto Alegre a São Gabriel, onde a minha mãe mora. E eu fui com a minha irmã mais nova que eu, de Porto Alegre a São Gabriel, 400 quilômetros, 5 horas de viagem nós fizemos. E nós fizemos 5 horas de viagem conversando. Conversamos sobre a nossa infância, sobre a nossa adolescência, os problemas, dificuldades, casamento, maridos, minha irmã está viúva. E numa ansiedade muito grande. A minha irmã, ela acende um cigarro no outro. Vamos, sai, come, bebe, vamos, dirige, acelera, vamos chegar, que horas vão chegar? Amados, a ansiedade, ela encurta as nossas vidas. Eu estou falando isso sobre ela, mas eu me vejo um pouco nela. Porque eu também sou um pouco ansiosa. As coisas têm que ser feitas, tem que ser feita. A palavra de Deus: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, quando eu começo a ficar ansiosa, eu lembro desse versículo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Espera no Senhor. Entrega para o Senhor. Mas quando a gente conhece a palavra, e quando nós não conhecemos a palavra, como que fizemos? Então, eu vivi coisas assim, amados, que eu acho que é 3 cultos para contar para vocês que eu vivi. Mas o bom é que a palavra foi semeada, é que a pastora Elô voltou melhor, uma pessoa melhor, porque com certeza eu consegui entender muitas coisas, viver muitas coisas, e acalmei o meu coração, porque eu tinha a impressão de que a minha mãe ia morrer e eu não ia ver mais a minha mãe. Eu precisava ir. Isso estava me angustiando, isso estava me machucando. Eu preciso ver minha mãe, eu preciso ir. E eu pensava: Senhor, por que isso não sai da minha mente? Eu preciso ver minha mãe, eu preciso. Eu precisava, amados. Eu voltei descansada, porque eu vi que minha mãe está bem, dentro das condições dela, está muito bem. A palavra de Deus está sendo ministrada na vida dos meus irmãos que não servem a Cristo. Deus colocou dentro da casa da minha irmã uma jovem que mora com ela, que está começando a frequentar a igreja, e ela disse assim, ó, para mim: toca louvor desde que acorda até a hora de dormir, cantando louvor, já sei até tudo de bom. Até disse para ela: troca aí, não dá para trocar um disco. Deus muitas vezes não usa a mim e não usa você dentro da sua casa, dentro da sua família. Ele vai trazer pessoas de fora para abençoar e para evangelizar a tua família. Então pense nisso. A família muitas vezes não nos ouve. Sabe por quê? Porque ela nos conhece. Ela sabe quem nós somos. Ela sabe cada defeitinho que você tem. E aí ela muitas vezes não acredita. Ah, mas será? A Eloí, que é pastora, diz pra ela que te responde aí o que é isso. Então eu tinha que responder tudo. Sabe por quê? Porque eu era pastora. Não, mas eu sou pastora, mas eu não sei tudo não. Tem coisas que eu não sei, eu estou aprendendo ainda. A minha irmã mais nova: como assim? Tu e o Rui sabem tudo da Bíblia. Não, é assim. A gente não sabe tudo da Bíblia. A gente lê a palavra, a gente estuda, mas tudo não. E se nós vamos morrer, não é, pastor? E não vamos aprender tudo que temos que aprender. Então, amados, se você vive só na sua casa, viva com o Senhor. Viva só com alegria. Viva só conectada com Deus. Viva só na alegria. Não viva a solidão. Porque solidão é ruim. A solidão, ela nos machuca, como eu já falei aqui. A solidão, ela
ela machuca o coração, ela rasga o nosso coração, ela sangra o nosso coração. Então procure viver com Cristo. Se você for viver só, viva só você e Deus. Que você vai crescer, você vai amadurecer. Quando você está no carro dirigindo, você está só, você e Deus. Amém? Então, existe uma solidão que se chama solidão existencial, ou essa solidão espiritual que eu falei aqui. Então, essa pessoa tem tudo na vida, ela tem tudo, tem amigos, tem família, tem convivência, convive com muita gente, mas ela tem um vazio no coração e tenta preencher esse vazio com aventuras, com experiências, com viagens, com vícios, com bebidas, cigarros, drogas, prostituição, mas o vazio continua lá, perturbando. O coração continua vazio. Sabe por quê, amado? Porque nós fomos feitos, o homem, eu e você, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você sabia que nós, eu e você, o homem e a mulher, foi os únicos seres que foi feito pelas mãos de Deus. Nós não fomos feitos pela palavra. Jesus disse, Deus disse, haja os animais, haja água, haja terra, haja luz. Mas quando chegou no homem, o que ele disse? Vamos e façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Por quê? Ele poderia ter dito, haja o homem, faça-se o homem. Mas não, ele quis fazer algo com as mãos dele. Deus fez o homem para o seu louvor. Deus fez o homem para a sua adoração. Para que eu e você tenhamos, queridos, intimidade com Ele. Intimidade com Ele. Sejamos um só com o nosso Pai. De repente você pode olhar e dizer, pastor, como assim ser um só com Deus? Sim. Você não é a imagem e semelhança do Senhor. Então você é um com Ele. Seja um com Ele. Busque intimidade com o Senhor. Aonde você for, aonde você estiver, chame o Senhor para junto de você. Chame e diga, Espírito Santo, venha comigo. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Então nós fomos feitos, queridos, para nos relacionar com Deus, como nosso Criador. E a nossa alma não terá descanso. Eu digo para você, se você não aceitou Jesus ainda, se você não está vivendo uma vida com Cristo, a tua alma não terá descanso enquanto você não se conectar com o Pai, enquanto você não se conectar com o Senhor. Ela não terá descanso até que você se volte para Deus, porque quem preenche esse vazio é Deus, e nós somos seres espirituais. Se apalpe e bata no seu corpo. Faça assim, ó. Vamos, todo mundo. Todos. O que você está batendo aí? No seu corpo, né? Mas você é um ser espiritual. Amados, quando nós aceitamos a Jesus, a gente muitas vezes ora, Senhor, leva cativa a minha mente, o meu coração, sara a minha alma, Pai. Não é assim que nós oramos? Amados, mas nós temos que orar também, sabe por quê? Pelo nosso corpo.
Como assim, pastor? No corpo? Sim. A palavra de Deus não diz que nós temos que ser sacrifícios vivos ao Senhor? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o que você tem feito com o templo do Espírito Santo? Hã? Tem machucado? Tem agredido o seu corpo através da alimentação, muitas vezes? Tem agredido o seu corpo através de coisas que não são lícitas para você fazer? Você tem traído a sua esposa, o seu esposo, através dos seus pensamentos? Através do seu celular? Ah, não, foi só um filmezinho, pastor. Nada a ver. Ore e peça ao Senhor converter o seu corpo. Quando você for orar, se abraça e diga: Senhor, eu entrego o meu corpo a Ti. Porque os meus ouvidos fazem parte do meu corpo. Os meus olhos fazem parte do meu corpo, a minha boca, meu tato, meu olfato. E é difícil de converter, amados. Esse é um lado difícil de converter. Mas eu digo para você que é possível. Se nós somos seres espirituais, ligados ao nosso Pai, ao nosso Criador, nós temos condições de converter o nosso corpo, a nossa língua, os nossos ouvidos, o nosso tato, o nosso prazer, a nossa, sabe, o nosso entendimento das coisas. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está em você. E o Espírito Santo, ele é magnífico. Porque o Espírito Santo, queridos, ele é educado. Ele não faz aquilo que eu e você não queremos. Se você não quer, Ele não faz. Aquilo que eu não quero, Deus não faz na minha vida. Porque Deus faz as coisas nas nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós não fomos feitos, queridos, para a solidão. Nós fomos feitos para viver uma vida de intimidade com o Pai. Deus, Ele instituiu a família para que o homem não vivesse só. Porque lá no Éden, lembra que Deus fez o homem e depois Ele fez quem? A mulher. Para que o homem não viva só. Homens, vocês já pararam para pensar quão sortudo vocês são? Olha a bênção que Deus deu para vocês. Aleluia. Mulher, cutuca teu marido aí. Não é célula de casais, mas vamos embora. Cutuca aí, cutuca teu marido. Olha a bênção que Deus te deu. E você que é solteiro, ore para Deus mandar uma bênção para você. Mas uma bênção escrita com letras garrafais, né, pastor? Não aquela bênçãozinha assim, não, uma bênção. Aquela mulher que vai ajudar você, ajudadora, auxiliadora. Aleluia. Aquela que vai te ajudar a te converter. Aquela que vai te ajudar a você andar nos caminhos do Senhor. Aquela que vai te ajudar a crescer espiritualmente, materialmente, no teu trabalho, nas tuas finanças. Essa é a mulher sábia. Então ore e peça, Senhor, mande-me uma varoa sábia, uma mulher sábia, Deus. Uma mulher que vem do teu trono. Que Deus manda. Agora deixa eu te dizer uma coisa, varão. Te prepara, viu? Se Deus mandar uma dessas para a tua vida,
Deus deu para o homem uma família, para que nós possamos, neste núcleo chamado família, que é um núcleo de relacionamento, nós desfrutar desses relacionamentos saudáveis e significativos para nossas vidas. Um relacionamento saudável entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, né? E daí vem também a macrofamília, né? Que vem de tios, tias, primos, né? Que são os parentes que precisamos para a convivência saudável. Então nós temos que procurar viver uma convivência saudável com as pessoas. Então, esse é o raio de influência que nós temos, né? Nossa família, os nossos irmãos, os nossos pais. Mas aí vem outro raio de influência, que são os nossos amigos. Então, jovens que estão aqui, vigiem com quem você anda. Vigie com quem você abre a sua vida. Vigie qual ouvido está ouvindo você. Amém? Não existe amigo melhor, jovem, e amiga melhor do que o seu pai e a sua mãe. Eles podem dar bronca, viu? Mas se eles dão bronca, é porque eles amam você. Você não vai entender isso hoje, porque quando eu tinha a idade de 16 anos, eu também não entendia. Se a minha mãe não gosta de mim, porque não me deixa ir, fica me podando. E hoje eu entendo quanto eu fui amada e protegida pela minha mãe e pelo meu pai. Nós temos que aprender a amar e respeitar aquelas pessoas que têm mais experiência do que nós. Eu tenho 63 anos, minha mãe tem 86. Quando eu sentava do lado dela, eu queria ter ficado mais tempo. Não mais tempo, mas aproveitado mais, porque era muita gente na volta e eu não tinha condições. Todo mundo vinha me ver. Aí eu queria era estar com ela e ouvir ela, ouvir a sabedoria dela, ouvir as palavras dela. E eu gosto muito de ouvir. E aí nós estávamos lá, em determinado momento, tomando chimarrão, e alguém falou alguma coisa que eu não lembro o que foi. E eu disse assim: mas eu sempre procurei proteger os meus pais. Eu não queria ver, nunca quis ver meu pai e minha mãe sofrendo. Então muitas vezes eu, como irmã mais velha, eu segurava as coisas e não falava. Porque nós morávamos no campo. Aí tu imagina, 7 meninos no campo. Subia em árvore, pulava no lombo do cavalo, acordava as vacas. Como é que chama aquelas madeirinhas de compridinha? Bambu, né? Pegava o bambu fininho, a vaca lá dormindo. Aí nós chegava com o bambu e dentro da vida da vaca. Você imagina um boi. Meu pai criava vaca, boi, tirava leite, essas coisas. Um boi bravo acordar com um negócio enfiado no ouvido. O que ele ia fazer? Correr atrás de nós, né? Gente, e nós nos machucávamos, se atirávamos nos arames cheios de ponta, se machucava, se ralava tudo. Por quê? Porque mexia com quem estava dormindo quieto. Esses eram os meninos. Em que eu, Elô, era a filha mais velha, tinha que cuidar. E às vezes, aí eu dizia, eu fazia tudo para proteger e não incomodar meu pai e minha mãe. Aí eu calei todo mundo. Todo mundo se calou e ficou quietinho. Não tinha o que falar. Porque sabia, cada um sabia o que tinha aprontado quando criança. Cada um sabia e se conhece, sabe quem é. Você se conhece, né? Você sabe quem você é.
Você sabe quem você é, né? Você sabe. Cada um de nós sabemos quem nós somos. Quem nós fomos e quem nós somos hoje. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Entre o nosso presente hoje e o nosso futuro, existe um caminho. E esse caminho tem que ser trilhado. Queira você ou não, para você chegar de hoje no futuro, ou até a sua morte, que seja lá com 90, 100 anos, vai ter um caminho a ser percorrido. E como você quer percorrer esse caminho? Quais são as pessoas que você quer ao seu lado? Quem que você quer levar no seu caminho junto com você? Como você quer estar no seu futuro, daqui a 20, 30, 50 anos? Porque eu acho que eu já vivi mais até agora do que eu tenho para viver ainda. Mas esse caminho que eu daqui até o meu futuro, eu quero viver na presença do Senhor. Eu quero estar com pessoas que me ajudem, que me edifiquem, e pessoas que eu possa ajudar, edificar e mostrar o caminho. Pessoas que não querem, tudo bem, fica aí, Feliz, fica aí. Eu sigo o meu caminho. Então é isso que nós temos que fazer, amados. Como você quer percorrer o seu caminho, do seu presente até o seu futuro? Você quer estar só? Viver só é viver em plenitude. Ou você quer viver em solidão? Dependente de coisas que não vão te ajudar e não vão te edificar. Muito pelo contrário, coisas que vão destruir você. Vão destruir você por dentro, vão destruir o seu corpo, a sua alma, vão destruir a sua mente. Porque tem coisas na nossa vida que levam a nossa mente cativa. E a gente não pode deixar. Quando nós conhecemos a palavra, nós temos que nos posicionar. Aqui não. Eu digo para vocês, o dia hoje não foi fácil. O Ricardo estava muito bem, mas a partir do momento que a minha filha chegou lá em casa hoje, ao meio-dia, o Ricardo pulsou e aí começou a gritar e a gritar. Aí até ali eu disse para a Rose, isso é espiritual, não pode ser normal. Então existem coisas, queridos, que nós temos que nos posicionar. Porque o inimigo não faz mais parte da minha e da tua vida, não. O que faz parte da tua vida é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus já levou lá na cruz as nossas dores, sabe? As nossas dificuldades nós temos que entregar para Ele, nós temos que levar aos pés da cruz. Nós temos que nos render. Se ajoelhe, chore. Diga, Senhor, eu estou aqui, eu estou assim, assim, assim. Renova a minha mente. Cura a minha alma. Cura o meu corpo. Leva a minha mente cativa a Ti. Leva meu corpo cativo a Ti, Pai. Porque quando a minha mãe diz, eu oro pela minha mente, pelo meu corpo, eu disse, como? Como assim, mãe? Muitas vezes, amados, nós olhamos para uma pessoa já de idade e achamos que aquela pessoa não tem mais nada para nos dar. Olhe para os seus pais já velhos. E
que aprenda com a sabedoria e com a vivência deles. Se você tem pai e mãe, honre seu pai e sua mãe. Se você não tem mais, honre a memória deles. Se você prejudicou os seus pais, de alguma forma, peça perdão em oração. A palavra de Deus diz: honrai pai e mãe, terá longos dias sobre a terra. Nós precisamos, amados, de amigos. Mas nós precisamos de amigos verdadeiros. Amigo aquele que não vai na sua casa, que não liga para você e manda mensagenzinha bonitinha só quando você está bem. Mas aquele que sabe que você está passando dificuldade, ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar, ele vai te carregar. E se ele não pode estar com você, ele vai te carregar aqui, ó, nos joelhos em oração. Na sexta-feira, meu marido chegou ruim da hemodiálise. Eu tinha ensaio, e aí eu lembrei que eu tinha. Digo, gente, eu tenho que estar em pé no domingo, porque eu vou pregar. O que eu fiz? Eu estava escalada com o Juca do louvor. Tá certo que eu não me senti à altura da Eva? Não. Né? Porque a voz dela é dela e a minha é minha. Mas eu disse não. Eu vou ligar para Eva, mandei a mensagem: amada, você pode me substituir no louvor? Ela prontamente. Porque eu sei que o louvor arde no coração dela. Queridos, nós temos que estar rodeados de pessoas que estão dispostas a quebrar o seu galho, que estão dispostas a te dar a mão. Vamos lá, eu estou contigo. Você quer que eu te carregue? Vamos, eu te carrego. Que não ande uma milha, mas ande 2 milhas com você. Que faça aquilo que nem você pediu. É esse tipo de amizade que nós precisamos. Jovens, é desse tipo de amizade que você precisa. Você não precisa daquela amizade que te chama para fumar como é que chama o nome? Pito. Sei lá como é. Você não precisa do tipo de amizade que te chama para se drogar, para tomar cervejinha. Você não precisa. Você precisa daquele amigo que te dê a mão dizendo: vamos para a casa do Senhor, porque lá Deus vai te curar, lá Deus vai te libertar, lá Deus vai te sarar. Os verdadeiros amigos estão dentro da casa do Senhor. Cultive amizades dentro da casa de Deus. Visite o seu irmão. Eu não posso, pastora, como que eu vou visitar? Eu não sei onde mora, eu não sei o que faz, eu não tenho contato. Procure um contato. Pegue o telefone. Hoje é tão fácil nós nos relacionarmos pelo telefone, mas é difícil nós fazermos uma visita. É muito difícil. Para mim, pastor Rui, é difícil fazer uma visita. Porque nós temos que agora carregar o Ricardo em todo momento. Porque o Ricardo está sem clínica, então tá. É nós 3. Pai, Filho e Espírito Santo. É a trindade aqui, viu? Mas eu sei, queridos, que tem pessoas que precisam da nossa visita. São pessoas, muitas vezes, que elas estão tão necessitadas da visita do irmão, que quando o irmão chega e o irmão sai, a casa fica cheia. Emocionalmente ela se enche. Nós precisamos conviver. Nós precisamos estar em união, em comunhão. A palavra de Deus diz: quão bom é que os irmãos vivam em união.
O irmão parou de vir na igreja, a irmã, você não vê um culto, 2, 3. Procure alguém, peça o telefone, pegue um grupo da igreja e ligue, mande uma mensagem, irmão, como você está. De repente esse irmão está precisando, amados, da sua palavra. Às vezes não é do pastor, não é da pastora, é sua, é membro. É a sua palavra que Ele quer. É o seu ombro que Ele quer. Porque muitas vezes as pessoas olham para nós, pastores, e nós somos super-homens e super-mulheres. E não somos. Nós somos pessoas igual a vocês. Nós apenas temos um título que nos traz responsabilidades. E ufa! É responsabilidade, viu? Porque a vida de vocês está sobre nossa responsabilidade. Não é, pastor Valério? Nós somos responsáveis por vocês. Se você sumir da igreja e cair no mundo, o Senhor vai perguntar para nós: por que você não foi atrás daquela ovelha que se perdeu? Deixa para lá. Aquele não quer nada. Mas nós temos que insistir. Porque você é responsabilidade nossa. E nós temos que ir atrás. Amém, queridos? Eu não sei se eu me fiz entender. Porque eu acho que eu falei tanto aqui que... Mas deixa eu dizer para vocês, pastor também gosta de visita, né, pastor Valério, pastor Maria? Nós amamos uma visita. E às vezes a gente fica tão sozinho, que hoje a gente se guarda, né, dentro de um condomínio, aí chega na portaria, você tem que se identificar, aí você vai, chega na casa, tem que tocar o interfone, aí, sim, quem é? Sou eu, pastor. Abre o portão, entra. Não é uma dificuldade isso. Isso não torna difícil às vezes? E as pessoas, a gente fica recluso lá dentro. E as pessoas aqui fora, não vou lá porque eu vou incomodar. Porque eu acho que o pastor Rui não deve estar bem, chegou de Mandiares. Eu acho que o pastor Valério está cheio de coisa para fazer. Não. Sabe por que eu digo isso? Porque essa semana nós dissemos isso. Por isso nós temos que ir no pastor Valério e pastor Maria de Goiateus. Mas eu acho que ele está tão atarefado ultimamente. Depois a gente vai. A gente foi? Não foi. E nós precisamos dessa comunhão, amados. Porque essa comunhão nos fortalece. Aqui, se vocês perguntarem onde moram as pessoas, são poucas pessoas que sei onde moram. Aliás, que eu sei onde não moram, que eu não sei onde moram, tem poucas. Porque eu sei onde ele mora, eu sei onde a Maria mora. Não, a Rosilene eu não sei. Mas a Dani eu sei, a Rosa eu sei, ela eu sei, a Zézinha eu sei, você eu sei. Aqui eu não sei onde eles moram, lá eu sei. O Douglas me pergunta que eu não sei onde mora. Ele se esconde, eu não sei aonde. Então, amados, nós precisamos conhecer uns aos outros. Isso vai nos fortalecer. Vai fortalecer a igreja. Vai trazer comunhão. Vai trazer crescimento. Porque nós trocamos, vamos dizer como o jovem disse, nós trocamos figurinhas. Nós trocamos conhecimentos da palavra. Crente quando se junta, que crente quando se junta, né? Come e fala muito. Então vamos comer, vamos falar de Deus, né? E é bem gostoso, não é? Duas coisas boas. Quando é comida boa, né, gente? Então, amados, nós temos um amigo verdadeiro que se chama Jesus. E Jesus, queridos, Ele quebra correntes. Ele quebra a corrente da solidão. Jesus, Ele quebra a corrente da desesperança, a corrente do medo,
da frustração, do pecado, da mentira, da prostituição, do vício, da maldade. Ele quebra a corrente da falta de amor, da falta de desonestidade. Essa desonestidade ultrapassa muitas vezes famílias, vem de famílias que vem, né? Vem muitas vezes de avós, de pais, pessoas desonestas. Então, Cristo já quebrou isso na cruz. Ele é especialista em quebrar essas correntes, amadas. Nós temos que entregar a nossa vida a Ele, para que essas correntes sejam quebradas. E eu quero agora que você levante. Em nome de Jesus, você vai levantar. E você vai colocar a mão no seu coração. Eu não quero ninguém de braço cruzado, não. Porque quando nós cruzamos os braços, sabe o que nós estamos dizendo? Aqui não. Você está protegendo o seu coração e o seu emocional. E não é isso que Jesus quer, não. Então põe a mão no seu coração. E nós vamos orar. Você vai fechar os seus olhos e você vai repetir comigo. Você vai repetir comigo bem alto, para que os céus ouçam, para que o inferno ouça e saiba quem você é, amém? Então diga comigo, neste momento, eu entrego a minha vida a Ti, Jesus, e eu quebro em nome de Jesus as correntes da solidão, da desesperança, as correntes do medo, as correntes da frustração, do pecado, da mentira, da prostituição, do vício, da maldade, da falta de amor, da falta de compaixão, da desonestidade que tem afrontado a minha vida. Eu quebro em nome de Jesus. E o sangue de Jesus que me purifica, que me sara e que me liberta, eu recebo sobre a minha vida, sobre a minha cabeça, sobre o meu corpo, em nome de Jesus. Amém. Amados, leve essas palavras para a sua vida, para a sua semana. E pense e ore sobre tudo que você ouviu aqui. Porque a palavra só vai ter efeito na sua vida se você realmente ouviu. Porque nós ouvimos com o coração e escutamos com os ouvidos. Então que você tenha ouvido no seu coração essa palavra. Amém? E que a solidão não faça mais parte da sua vida. Que essas correntes tenham sido quebradas